Abra sua Bíblia aí, se você puder, ou ligue ela, se ela é uma Bíblia virtual como a minha, em Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Esta carta aqui não é assinada, não se reconhece o autor. Eu piamente acredito que foi Paulo que escreveu, mas todas as cartas, as outras 13, Paulo assina. E essa, apesar da gramática ser muito igual, a escrita ser muito igual, as palavras serem muito iguais, não foi assinada, então não tem um autor definido. Mas este servo do Senhor que escreveu essa carta aos Hebreus estava muito certo. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, vou ler de novo. Olhando para Jesus, não é para o pastor, não é para o telão, não é para o irmão da igreja, não é para o crente desviado, não é para o que falta na igreja, não é para os seus problemas, não é para essa grande dificuldade, não é para a sua momentânea dificuldade. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por estar no púlpito da tua casa e poder falar esta palavra que veio de encontro, ao menos ao meu coração, e me fortaleceu para as próximas batalhas que certamente eu devo encontrar aí à frente. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que os meus irmãos que aqui estão possam de igual modo ser revigorados por esta palavra, para enfrentar também as lutas que certamente eles encontrarão, talvez amanhã, talvez essa semana, ou daqui a um mês, 10 anos, mas que nós possamos, Senhor, persistir, possamos ser persistentes e nunca parar, Senhor. Deus, eu quero pregar esta mensagem hoje, profetizar sobre estas pessoas, de que eles não vão parar e de que nada irá parar eles. Nós estamos muito focados, Senhor, em encontrar com o Senhor nas nuvens, ver o Senhor como o Senhor é e analisar, Senhor, de perto aquilo que João escreveu, porque quando ele escrevia, ele dizia que as ruas se pareciam como ouro, os muros eram de jaspe, existia um rio que alegrava a cidade de Deus, e o seu trono, o Senhor estava entronizado, e os anjos, arcanjos, querubins e serafins diziam: Santo, 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 Santo. Do seu trono irradiava muita glória, Senhor, e nós cremos, Senhor, que nós vamos ver isso. Mas, Senhor, que esta palavra seja uma fortaleza em nós, para que ninguém desista, para que ninguém pare e que nada nos pare, em nome de Jesus. Quem concorda com esta oração, diga amém. Sei que tem bastante gente longe um do outro aí, mas se você estiver pertinho de alguém, dá uma cutucadinha nele e fala assim: não desiste não, Jesus não desistiu de você, não desiste não, Jesus não desistiu de você. Eu quero falar esta palavra que Deus colocou em meu coração num momento muito ruim, um momento muito difícil, não para mim, mas eu estava lendo alguns artigos que costumeiramente eu leio durante a semana, e neste blog que eu sigo, do pastor T.J. Jakes, tinha lá uma carta, e o título da carta me chamou muita atenção, que é: eu fui uma mulher de pastor e hoje sou uma viúva de um pastor. E essa esposa
do pastor Michael, e eles preservam o sobrenome, ela escreveu quais foram a reação dela, quais foram as reações, as emoções que ela teve ao ler a carta de suicídio do seu esposo, que pregou uma mensagem no domingo de manhã e na terça-feira cometeu suicídio. Antes de que eu pregue esta mensagem, eu quero que ninguém faça uma associação para com a minha vida. Se algum dia, eu falo isso sempre aqui no culto, se algum dia eu estiver abalado psicologicamente, eu coloco o meu cargo à disposição, porque ninguém deve morrer pela igreja. Jesus já morreu, Jesus era perfeito, mas me chamou muita atenção, porque este pastor escrevia que ele tinha perdido as forças, que ele não aguentava ver a vitória de outros pastores, ele não aguentava ver que a igreja de outros pastores crescia mais que a dele. E uma coisa me chamou a atenção nesta carta que ele escreveu e falou: Deus, eu não desisto só da minha vida, eu desisto da minha família, eu desisto do meu ministério, e eu desisto das minhas orações. E naquele momento o Espírito Santo fez brilhar essas palavras nos meus olhos, e talvez não sirva para ninguém aqui, mas se servir para você, eu quero ser um homem de Deus para a tua vida hoje. Eu quero dizer que eu realmente não sei o que você está passando, eu realmente não faço ideia do que você está pedindo ao Senhor, eu não sei o quanto você está pedindo, há quanto tempo você está pedindo, mas eu quero ser alguém de Deus para a tua vida, para dizer para você: não desista, Jesus vai abençoar a tua vida. Eu recebo esta palavra no meu coração, e eu gostaria de pedir que durante essa pregação ninguém olhasse para o lado, porque algumas vezes eu vou perguntar algumas coisas para vocês, e para que não haja julgamento. As câmeras só estão em mim e no Eric aqui. Eric, faz de conta que você não tem problema nenhum e que está tudo bem na tua vida. Não levante a mão de jeito nenhum, só no teclado, tá bom? E só agradecer, senão as pessoas da internet vão achar que você está em dificuldade. Eu queria que vocês aproveitassem que nenhum de vocês estão sendo filmados, e pedindo que nenhum de vocês olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu queria que levantasse a mão aquele que já pensou algum dia em desistir de qualquer coisa, seja de um trabalho, de uma amizade, da própria igreja, da vida espiritual. Quantos já pensaram? Eu vou levantar minha mão, porque eu já pensei. Está vendo como a desistência participa das nossas vidas? E hoje há um consenso, as pessoas falam: não, olha, talvez desistir é o melhor negócio mesmo. Eu sou do ano de 87 e ainda ali na década de 90 era praticamente dentro das Assembleias de Deus inaceitável o divórcio. A mulher que se divorciava, ela perdia a comunhão com a igreja, o que eu particularmente acho errado. Eu sou radicalmente contra o divórcio, mas em caso de abuso, em caso de agressão, em caso de total desrespeito, quando nós fazemos um casamento, pastores dizem: olha, vocês estão unidos até que a morte os separe. Um conselho para quem é casado: não permita que a morte chegue na tua casa, porque quando a morte chega, acabou o casamento. Mas depois que passou ali, quando vieram os anos 2000, em que eu estava na escola e talvez metade da classe já eram filhos de pais separados, isso foi cada vez mais normal. É ruim estar sendo gravado, mas acho que esse povo não assiste a nossa live. A Grazi conhece uma família que é muito próxima da família dela, que a moça casou no sábado, quinta-feira ela foi para a balada, voltou para casa só domingo, segunda-feira o casamento acabou. Nós todos, ou pelo menos aqueles que acompanham notícias do mundo secular, também acompanharam o casamento do Ronaldo com a Daniela Sicarelli. Gastaram milhões e milhões de dólares, e o casamento durou 38 dias. Nós precisamos saber até que ponto devemos lutar, eu entendo isso. Só que hoje a desistência praticamente faz parte de nossas vidas.
Nós não queremos mais cumprir algo bíblico. A palavra do Senhor diz que nós devemos querer caminhar a segunda milha, independente do que esteja acontecendo. Tem gente que casa e faz um trato: olha, se isso aqui acontecer, acabou. E a segunda milha? Nós precisamos crer que Deus é o Deus que restaura coisas. Deus é o Deus que restaura altares. Eu sei que você não vai dar nenhum glória a Deus nessa mensagem, mas eu vou tentar e pedir o auxílio do Espírito Santo para que pelo menos um glória aí saia do meio para frente. Todos nós já pensamos em desistir em algum tempo da vida. E eu escrevendo este texto, mas sendo mais claro, digitando este texto, eu chorei bastante, porque as dificuldades da vida e os desafios que nós enfrentamos na vida cristã, eles são muitos e variados. Eu percebo isso todas as segundas-feiras lá no podcast. Eu percebo isso durante todos os dias em que eu pastoreio pessoas. E eu confesso que eu sou ser humano. E tem gente que chega para mim, conta um problema como se fosse a maior avalanche do mundo na vida dele. E eu falo: Jesus, mas isso é tão simples. E às vezes a pessoa conta um problema para mim, de qualquer maneira eu falo: nossa, isso é tão complicado. E ao longo, eu fui pastor muito cedo, né? Eu nem acho se é certo isso, mas eu vim ser pastor nessa cidade com 28 anos de idade. E uma das minhas primeiras aparições na cidade inteira foi uma live que eu fiz andando de BMW conversível do Guilherme. E aí a cidade inteira falou: não, esse maloqueiro vai ser pastor aqui. E confesso que ao longo do inúmeros conselhos, e eu conto todos eles, eu fui percebendo isso, que muitos problemas que as pessoas contam, para elas é um absurdo, e para outros, no caso eu, era bem pequeno. E eu me deparei com pessoas também que estavam com problemas gigantescos e tratavam o problema de qualquer maneira. Por isso a dificuldade e os desafios que nós encontramos são muitos e variados. A vida cristã, ela é uma bênção. Nós acabamos de cantar aqui: Deus, eu tenho tantas bênçãos. Todos nós temos muitas bênçãos. Acordar é uma bênção, ter o que vestir é uma bênção, ter o que calçar é uma bênção, ter um carro é uma bênção. Pastor, mas só bênção material? Não. Quando você ora e lá na sua casa, lá no cantinho do seu quarto, você chora e sente a presença de Deus, e isso também é uma bênção. Quando você está durante a semana ouvindo um louvor, e aquele louvor encontra o seu coração, e não importa onde você está, você passa a adorar a Deus, e isso também é bênção. Quando Deus te direciona sonhos, visões, quando você é renovado, quando você é batizado, quando você fala em línguas estranhas, isso também é bênção de Deus. A vida cristã é uma vida de muitas bênçãos. A parte difícil é que ela não é isenta das provações. Quem gosta de provação aqui, levanta a mão. Eu vou criar um curso na internet falando só sobre você. É bom demais se tiver essa pessoa aqui. Porque ninguém gosta de provação. Agora nós não podemos nos esquecer que Jesus foi provado e tentado. Apesar das bênçãos, nós não estamos isentos da provação. Isso é uma lição de Deus para nós. Porque muitas pessoas durante o tempo da provação, eles querem desistir. E eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. O que nós enxergamos como provação é Deus nos fazendo passar por uma escola para nos aprovar para o próximo nível. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida hoje. Que essa dificuldade que você está passando vai te levar
para potencializar pessoas em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Não tem jeito, nasceu, vai ter que passar por provação, vai ter que ter luta, vai ter que lutar contra si mesmo. Eu quero que você pense aí em uma fraqueza que você tem. Não precisa dizer, mas pensa aí numa fraqueza que você tem. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Irmão, uma fraqueza que eu tenho é o trânsito. O pior lugar para eu ser crente é o trânsito. E tem os endemoniados que parece que sabem disso. E passa ralando o meu para-choque, buzina e xinga, e mostra o dedo, mas não esse, mostra outro. E essa semana uma endemoniada mostrou o dedo do meio para mim. E eu estava sozinho no carro. Tudo que eu espero é que eu esteja sozinho no carro, porque eu não tenho a anja que Deus colocou do meu lado. Porque quando alguém manda um dedo para mim, ela, ufa, vigia, você não parece que é crente. Falei, hoje a Graziela não está aqui, eu vou atrás dessa mulher. E vou falar para ela que, se ela não tomar cuidado, vou mandar um anjo cortar o dedo dela. E na hora passou, eu estava pertinho da minha casa, dei a seta e entrei para minha casa calado. E aquilo me deu raiva. Aí eu falei, ô Jesus, eu te agradeço pela raiva, mas eu te agradeço porque eu consegui ficar quieto. Uma coisa pequena para você, irmão. Eu fico louco de raiva. A minha vontade é comprar o Cybertruck da Tesla e passar por cima do carro da pessoa. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós exalamos a rosa de Saron. A palavra do Senhor diz que Jesus é a rosa de Saron. A rosa de Saron, por onde ela chega, ela deixa um cheiro. E este cheiro é agradável a qualquer narina. A essência mais difícil de causar irritabilidade em alguém é a rosa de Saron. Eu não quero dizer que não tenha. A pergunta que eu tenho para você hoje é: qual é o cheiro que você está exalando quando você chega em ambientes? Será que quando você chega as pessoas falam, chegou aqui um homem ou uma mulher de Deus nesse lugar, olha que bênção, olha que alegria? Ou será que mesmo sendo da igreja, mesmo participando de tudo que a igreja faz, mesmo dizimando, ofertando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, quando você chega as pessoas falam assim, vixe, chegou essa perturbada, chegou que cheiro ruim. Jesus mandou, eu vou falar. Nós temos que lutar contra as nossas próprias fraquezas. Eu tenho outras também. Só que eu tenho fraquezas que eu tenho vergonha de falar em público. Ninguém chega num púlpito de uma igreja e conta todas as suas fraquezas. E isso não entra na minha cabeça. Aqui deveria ser o lugar que nós compartilhávamos as nossas fraquezas. Mas com todas essas fraquezas, Deus me escolheu para ser pastor. O que eu quero dizer para você é que está se cumprindo a palavra do Senhor. Um fraco, dependente de Deus, está dizendo para você, eu sou forte, porque Ele morreu na cruz por mim. Você vai ter que enfrentar isso. Por ser cristão, mesmo passando por provas, você vai ter que mostrar que você tem fé. Diante de tudo dando errado, as pessoas ainda esperam que você seja alguém que tem uma palavra de incentivo. A cobrança que o mundo tem sobre nós é ruim demais. Eu sou filho, neto, eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Eu só sei ser crente, não sei ser nada, irmão. E nós tínhamos uma vizinha chamada Dona Zoraide. E o portão dela era bonito, irmão, de alumínio. E era o gol do Maracanã, irmão, para nós. E todas as vezes que chutava a bola no portão dela, ela arrumava um problema.
E ela xingava todo mundo e falava. Mas todas as vezes que ela via que era eu que chutava, ela falava, você nem parece crente. Eu falava, meu Deus, todas as crianças chutam bola aqui. E só eu que vou levar essa pecha. Às vezes no trabalho, eu trabalhei numa empresa chamada Pacaembu Autopeças. Estava lá a roda dos escarnecedores, tudo falando de futebol, disso, daquilo. E uns falavam de mulher, outros falavam do samba, outros falavam de não sei o quê. Aí eu chegava e falava, o São Paulo ganhou, não sei o quê. Oxi, você não é crente não? Eu sou não, mas eu assisto. Não, esses crentes modernos não estão com nada não. Eles fechavam a roda e me deixavam isolado. O que o mundo espera de nós é que nós representemos Jesus. Para muitos cristãos, a luta ainda se torna maior por conta dos seus pecados pessoais. E a pior coisa que tem para o crente que está em pecado é a própria consciência dele. Que ele chega na igreja e o irmão fala, ô irmão, Pai do Senhor, tudo bom? Ele, o paz nem sai. E parece que quando a gente está em pecado, a gente vem para a igreja e o culto é a apoteose do Espírito Santo. E só você não sente nada. Aí você fala, meu Deus, eu estou em pecado mesmo. Ser crente é difícil, porque a palavra de Deus diz, semana que vem nós vamos ter a Santa Ceia aqui, fala, examine-se o homem, pois a si mesmo. Se você tiver com a doença, vai no médico e ele vai falar o que você tem. Se seu carro quebrar, vai no mecânico e vai falar o que deu no seu carro e você vai arrumar e está tudo certo. Quando as coisas estão erradas entre nós e Deus, a Bíblia fala assim, faz um autoexame de você mesmo. E esse autoexame é sempre ruim. Porque você vê que Deus não mudou nada com você. Foi a gente que mudou com Ele. Deus permanece sendo santo, sendo um Deus poderoso, sendo um Deus limpo, sendo um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus que faz, um Deus que promete. Ele continua sendo Deus. E quando nós fazemos o autoexame, nós detectamos que o problema está em nós. Quando eu cheguei aqui nessa parte, eu falei, Jesus, quando eu terminar essa pregação, vai ter mais carta igual a do pastor. Mas você vai ver que não. O crente precisa manter a integridade. E eu tenho um exemplo para isso. Ainda que todo mundo esteja fazendo errado, continua sendo errado. Você que é crente tem que fazer o que é certo. E é difícil. É difícil. Asaf era um homem que vivia dentro da casa de Deus. Ele era da tribo dos levitas, da tribo de Levi. Toda esta tribo, quem era da tribo de Levi, é quem podia mexer nos pertences da casa de Deus. Só eles cantavam, só eles pregavam, só eles oravam, mas também só eles limpavam, só eles consertavam, só eles arrumavam. E se você abrir o Salmo de número 73, Asaf está dentro da igreja e falando, Jesus, não vai dar para mim, eu vou desistir, eu vou parar, porque não dá certo, eu estou aqui, as coisas não acontecem para mim. Quem não está nem aí para a tua obra, eles parecem mais felizes, eles parecem que faz as coisas erradas e dá certo, eles falsificam o Social Security e pegam a cidadania. Eles compram carro e não pagam, e o banco não toma. E se eu não tomar cuidado, Senhor, os meus pés já estão saindo, eu vou desistir. Mas no final, Asaf, ele se encontra com um santuário.
ele se encontra na casa de Deus e diz: ah, Senhor, ainda que eles estejam fazendo o que é errado, mas para mim bom é aproximar do Senhor. Eu quero dizer para você, Jesus está te chamando hoje, Deus está te chamando hoje para andar mais perto dEle. Ele quer proteger você, Ele quer guardar você, Ele quer honrar você, Ele vai abençoar a tua vida. Eu sinto Jesus aqui. Na minha opinião pessoal, isso não é a Bíblia, é a minha própria opinião. O que causa fraqueza nos cristãos é a falta de tempo. Mas não é de Deus. É a falta de tempo que nós não temos mais para orar. Nós não temos mais para ler a palavra do Senhor. Nós não temos mais um tempo com Deus. E o meu avô, ele falava assim, todas as vezes que alguém falava assim: ah, eu estou sem tempo, ele falava assim: olha, cuidado para não viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu clarifico bastante. Eu não estou falando em igreja, eu estou falando de tempo com Deus. O Espírito Santo está mandando eu dizer isso, e se te machucar, se vira com Ele. Não é problema meu. Tem gente que está aqui hoje e a cabeça dele está bem longe. Você está perdendo o seu tempo, mesmo dentro da igreja. Mas ainda que você esteja aqui e a sua cabeça está bem longe, Jesus está dizendo para você: cuidado, não perca tempo fazendo o que é coisa para mim. Quando fizer algo para Deus, faça com intencionalidade. Antes de começar, diga: Senhor, a minha intenção de estar aqui é para isso. Hoje eu tive a chance de poder ensinar a minha filha. Falei para ela falou: pai, eu fiz tudo certo. Fiz o update de tudo que precisa no computador. O computador está 100% com bateria. E, pai, eu estou sentindo que não vai dar certo. Falei: filha, vai lá. Quando você chegar, você ora. E vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Deu errado aos meus olhos. Deu errado aos olhos de vocês. Mas Deus permanece no controle das coisas. Mas nós temos que ter uma intenção diante do Senhor. Outro desafio que as pessoas encontram e nós não encontramos é países em que é proibido ir à igreja. Países que são proibidos você dizer que é cristão. Eu não sei se vocês lembram, semana passada estava aqui um baterista e ele é missionário. Ele lidera a missão mundial. E ele falou: eu já fui na Coreia do Norte. Só que eu fui como músico. E não pude falar uma vez Jesus lá. Só que eu preguei. Falei: como? Ele falou: não, porque eu toquei. E quando eu tocava, Deus sabia que eu estava lá pregando. Ele falou: Rufo, nós tivemos uma grande vitória agora. Nós conseguimos colocar uma médica lá na Coreia do Norte. E ela é crente. Eu falei: nossa, que legal. Quando o cara chega lá todo estrupiado, então ela vai e já prega para o cara. Não, não pode. Se ela falar de Jesus, eles prendem ela, matam ela lá. Eu falei: então para que ela foi para lá? Não, porque cada hora que ela vai cuidando da pessoa, na cabeça dela ela está falando: Jesus, salva esse coreano aqui. Há uma intenção de estar lá. E nós estamos aqui livres. Estamos dentro da igreja e às vezes estamos aqui perdidos. Você não sabe por que você saiu da sua casa. Você não sabe por que você está aqui ainda. Eu quero pedir ao Espírito Santo que mude o seu coração. E que você, a partir de agora, passe a ter uma intenção na sua vida espiritual. E eu quero te aconselhar que essa intenção seja de adorar. Que essa intenção seja de bendizer. Que essa intenção seja de glorificar o nome
nome de Jesus. Eu sinto a presença dele aqui. A vida cristã também exige um compromisso contínuo. Não é chatice de pastor. Não dá para ser crente só de domingo. E se você está aqui hoje sendo crente de domingo, você tem que mudar urgentemente. Se não, para que é melhor. Eu acho lindo a passagem do filho pródigo. Porque quando ele começou a encher o saco do pai dele, o pai dele falou: vai embora, meu filho, Deus te abençoe. Está aqui, é dinheiro que você quer? Então tome, some da minha frente. Você não vê a Bíblia falar que o pai ficou chorando. Ah, meu filho foi embora. Não, vai atrás dele, manda os guarda-costas. Não, fala, deixa ele. Ele quer ir lá, deixa ele. Mas a palavra de Deus fala que o pai ia todo dia na porta. E isso não está na Bíblia. Mas eu imagino, passado algum tempo, os empregados do pai falaram assim: ó, não adianta o senhor ficar aí que ele não vai voltar. Ele falou: vai. Ele vai voltar. Porque não tem lugar no mundo melhor do que aqui na minha casa. Ele pode fazer o que ele quiser lá fora, mas um dia eu vou ver ele voltando por ali. E o pai sabia, ele falava assim: ó, e quando o filho voltar, ainda vou poder dar uma chamada nesse outro aqui, que está aqui, mas o coração dele está bem longe. Ele só ficou dentro da casa também. Nenhum dos dois filhos serve, irmão. Nem o que ficou sem intenção e nem o que foi embora. Nenhum desses dois filhos serve. Mas o pai tem paciência. E o pai sabe do projeto que tem para a tua vida. Eu não sei se eu estou falando com alguém que está longe e está querendo voltar, ou se alguém que está aqui não está com intenção, mas de uma coisa eu sei: haverá festa, haverá uma alegria. Quando o filho voltar, o pai vai doutrinar este, e todos serão cheios da presença de Deus. Não dá para ser crente só de domingo. É triste, irmão, mas é isso. Só na América só tem um jeito, irmão. Deu o horário do seu serviço com Deus na igreja, você fala: ó, parei e tchau. Irmão, nós temos aqui, hoje, bastante irmãos que estão viajando. E é bênção. Em agosto eu vou ficar uns 5 domingos sem vir. Mentira, só 2. Aí eu vou fazer uma viagem, irmão, que eu vou ficar 14 dias fora daqui. 12 eu vou pregar. E nem minha família concorda. Nem pai, nem mãe, nem mulher, nem filha. Aí eu falei: vive a férias de vocês, eu gosto de pregar. Eu gosto, irmão. Vocês não sabem, mas tem dia que eu venho aqui para essa igreja sozinho, eu prego sozinho aqui. E eu gosto. Eu só não posso perder a fala, irmão. Mesmo que eu virar o Joseph Klimber, só quem é bom de piada vai saber isso. Mesmo que eu perca braço, perna, tudo, se eu tiver boca, irmão, eu vou pregar. Porque eu gosto. E não é agora que eu sou pastor assalariadinho da igreja, não, irmão. Eu trabalhava na Volkswagen no Brasil. O meu patrão falou assim, ó: Rufo, você tem que parar de sair cedo porque não dá, meu. Você sai toda hora. Eu falei: porque toda hora alguém me chama para pregar e é longe. Eu tenho que sair daqui mais cedo para chegar no horário na igreja. Ele falou: você tem que escolher aqui ou a igreja. Eu falei: não faça essa pergunta nunca mais. Porque é a igreja. Ele falou: e sua família, e sua mulher, e suas filhas? Eu falei: não depende de você, depende de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele me mandou embora. E nenhum dia na minha vida faltou o pão, o arroz, o feijão, a comida, o que vestir, o que comer. Nunca faltou. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Deus só trabalha com quem tem coragem. Deus não trabalha com quem fica fazendo conta. Deixa eu falar um negócio para você. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Essas horas que você vai ficar lá, a mão desse patrão que está te amarrando lá, se liberta desse faraó. Eu preguei esses dias aqui. Tenha coragem. Eu não estou incentivando ninguém a largar o trabalho para viver da obra, não.
Deus te chamou para esse país para te prosperar. Mas não deixa a mamão dominar o seu coração. Jesus mandou, eu falo, eu sou teimoso. Nós precisamos lembrar também que nós temos que servir aos outros. Temos que parar com a filosofia de você para mim é problema seu. Isso não existe. Irmão, nunca aconteceu aqui na igreja de alguém me pedir para oferta para pagar aluguel. Nunca aconteceu. Nunca chegaram para mim e falaram, pastor, não paguei o aluguel, preciso de uma oferta. Nunca aconteceu. A pessoa vem e fala para mim, pastor, ora por mim porque eu estou num momento difícil. E pastor, se eu não conseguir o dinheiro, terça-feira eu vou ser despejado. Deus me perdoa, Senhor. Irmão, oração não resolve nada. Nesse caso aí não resolve nada. Você vai orar e o irmão vai ser despejado terça-feira. Não vai mudar nada. Tem alguém aqui que já contribuiu para alguma família aqui na igreja? Que eu falei que é para pagar aluguel? Eu ouvi só isso. A pessoa não me pediu. E eu já ouvi, eu disse, não, pastor, quando o senhor pagou meu aluguel, eu não pedi nada para o senhor não. Eu falei, realmente, você está certo. A ingratidão é muito grande, mas ele está certo, ele não me pediu nada. Irmão, eu quero te convidar a ser mais humilde na presença de Deus. Ninguém precisa se humilhar para você, para pedir uma ajuda para você, não. Nós somos cristãos, os pequenos cristos. Quando você vê alguém em dificuldade, estende a sua mão lá. Fala para essa pessoa, não desiste não. Jesus não desistiu de você. Talvez essa mensagem não sirva para ninguém nessa noite, mas eu quero dizer para alguém aqui, se não para mim mesmo ou para você, não desiste não, porque Jesus não desistiu de você. Você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem pessoas ao seu lado. Não desiste, porque Jesus não desistiu de você. Nós precisamos pensar na igreja também. A igreja precisa de apoio, de trabalho. Irmão, para um culto aqui acontecer, um culto normal, é no mínimo 30 pessoas que estão trabalhando para você sentar aí bonitinho, dar glória a Deus e ir embora para sua casa. No mínimo 30 pessoas. E nós não pagamos ninguém. Não é porque eu estou acumulando riqueza, não, é porque não tem. E talvez, irmão, se tiver condição um dia, eu não vou ter funcionário. Eu não fui chamado para ser boss. Eu fui chamado para ser empregado. Deus me chamou para trabalhar para Ele. Eu não sei ser chefe. Eu só sei ser pastor. Para um culto acontecer na nossa igreja, que é uma igreja pequena, 30 pessoas precisam trabalhar exaustivamente. Na festa, mais de 60 pessoas trabalharam. Nós precisamos pensar no trabalho na igreja. Nós precisamos pensar na nossa convicção em Jesus. E se você pensar em tudo isso, talvez você está pensando assim, rapaz, acho que é melhor desistir mesmo. Porque para ser crente eu tenho que fazer tudo isso, é melhor parar. Eu vim com a mensagem de Deus para a tua vida, não desiste de ser crente não. Jesus não desistiu de você. Jesus está contando com você. Eu ouvi isso de um pastor bem simples, que inclusive ele morreu ontem. Pastor Marciano, ele falava assim, ó irmão Rufi, ele me chamava de irmão Rufi. Ó irmão Rufi, Deus está contando com você, hein? E por vezes eu orando aqui essa semana, eu lembrava disso e eu falava, ô Jesus, pode contar comigo. Apesar de mim, apesar dos meus erros. Eu queria que você falasse isso nessa noite, apesar de você, apesar do que você está vivendo. Será que você pode virar para o céu e dizer, Jesus, pode contar comigo? Jesus está contando com você para essa grande obra que é ganhar almas para o reino do Senhor. Jesus está contando com você. A verdade é que existem muitas razões para desistir. Talvez os seus problemas pessoais sejam um grande motivo para você desistir. E eu estou agree com isso aí. Estou de acordo.
Tem gente que tem dificuldades na família. E eu não sei a história de ninguém aqui. Eu passei a pregação inteira olhando as pessoas para ver se ninguém tinha me contado nada. Porque pregar em igrejas sendo... Agora eu vou ver um negócio maravilhoso, irmão, que é pregar na igreja dos outros. Você chega lá, prega e vai embora, ganha oferta ainda e vai embora. O duro é você pregar aqui. Mas tem gente, irmãos, que foi violentado pelo pai. Tem gente que foi abusado pelo tio, pelo primo. Aí ele cresceu, se fortaleceu, não conta isso para ninguém. De repente, na mesma família aconteceu a mesma coisa várias vezes. E às vezes é o mesmo abusador. E às vezes eu, como pastor, eu falo, o que está acontecendo que essa pessoa não confia em mim? Eu fico revoltado. E a pessoa quer desistir. E geralmente, quando ele deposita a confiança dele, é na igreja. E nós somos campeões em desiludir pessoas. Porque a gente entra no automático. Ô irmão, pode ser, tudo bom? E vai embora. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. A sua mão, ela tem unção de Deus. O seu abraço cura. As suas palavras, a palavra do Senhor diz que há poder de vida, há poder de morte na língua, mas há poder de vida também. Nós precisamos ser uma igreja que olha nos olhos e fala, olha irmão, não sei o que você está passando, mas conta comigo, eu vou orar por você. A tua luta é a minha luta, nós vamos vencer. Eu declaro Jesus sobre a tua vida. Será que você pode erguer a tua mão para Jesus? Porque Ele está contando com você, para você ser alguém que declara o nome dEle, declara o nome de Jesus, lá na tua casa, no teu trabalho, em nome dEle, declare o nome de Jesus. Talvez na América, quando as coisas ficam difíceis e o dinheiro acaba, é um grande motivo para parar. Quando você olha na conta do banco lá e vê menos 35, que você passou um café no Dunkin' Donuts, pagou, só que você não tinha dinheiro, o banco pagou e te cobra $35. Aí dá vontade de parar, é grande. Só ouvi falar, irmão, nunca aconteceu. Irmão, eu cheguei nesse país e eu ganhava $350 por semana, quando todo mundo já ganhava 500. Pastora Grazi ficou 1 ano e meio sem ir na manicure, na pedicure, sem fazer uma escova, sem nada. A gente não tinha secador, não tinha dinheiro para comprar. Anos depois, virou moda fazer transição capilar. A Grazi fez em 2014, ditando as modas. A Grazi chegou aqui com uma saia só, irmão, preta. Só mudava a parte de cima, a saia era a mesma, todo culto. E eu tinha um vizinho, e eu louvo a Deus pela vida dele, mesmo ele já tendo ido morar nas mansões celestiais. Meu vizinho, irmão Joel, quando ele via que eu estava meio cabisbaixo, porque é difícil, irmão, para um pai de família, ver que os filhos estão comendo melhor do que os seus filhos, ver que a esposa dos outros está se vestindo melhor que a sua esposa. Como homem é difícil. É difícil como homem você ver que os outros homens têm carros melhor do que o seu. É difícil como homem você não saber se você vai pagar o aluguel no outro mês. Neste país, como homem, é difícil você viver sem saber que se um dia o xerife vai entrar na sua casa e jogar as suas coisas para fora. E dificilmente eu me abato. Eu sempre brinco, eu sou de Diadema e quem é de Diadema é muito duro. Mas por vezes eu estava cabisbaixo, triste e preocupado. O irmão Joel tinha a língua presa e ele tinha dificuldade de falar o R. Ele falava para mim, varão, não desiste não.
Deus vai te honrar neste país. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Não desiste não, porque Deus vai te honrar aqui nesse país. Numa madrugada, eu e o irmão Joel orando no mato que nós íamos orar aqui nos Estados Unidos. Eu falei para ele, irmão Joel, será que não? O louvor já pode vir para cá, já estou terminando. Falei, será que essa honra vai chegar, irmão Joel? Já tem quase um ano que eu estou aqui. E até agora eu só tomei pancada. Nada do que eu quis fazer deu certo, irmão Joel. Ele falou assim, varão, cada dia que passa é um dia mais para a sua vitória chegar. Não desiste não. Continua. E hoje eu dou muita risada hoje. Quando eu vejo gente chegando nesse país, e eu quero falar os nomes aqui, o Mateus e o Jefferson. Muitas vezes eu vi o rosto deles preocupado, sem saber como seria o dia da manhã. E eu falo, esquenta não, varão, vai passar. Daqui a pouco você vai estar na benção aí. Eu já vi o Guilherme nessa mesma situação. Eu já vi o Mateus assim também. Eu já vi o Najib, lá na casa dele. Cheguei lá e falei, Najib, não esquenta não, que daqui a pouco você vai estar lá em cima. E foi profético, né? Ele morava no basement, hoje ele mora na casa de cima. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Não desiste não, porque Jesus vai abençoar a tua vida. Talvez o maior exemplo disso tudo é Jó. Jó não é igual a você, ele perdeu tudo. Mas Deus restituiu todas as coisas. Se você crê que há uma unção profética neste lugar, levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Tudo aquilo que você achou que um dia foi perda, tudo aquilo que o diabo levou, tudo aquilo que escapou da sua mão, os negócios que passaram por entre os seus dedos, os contratos que você achou que perdeu, eu prego hoje um Deus que restitui tudo na tua vida. Aleluia. Quem sabe você tenha traumas. E trauma é difícil. Talvez você tenha trauma de perseguição. E acho que o pior dos traumas, de rejeição. Rejeição é uma desgraça. De discriminação. De violência. De abuso. E cada um desses exemplos são leões famintos na sua mente, no seu psique. Mas Deus vai fazer com você igual fez com Daniel. Estes leões não vão te matar. Esses leões vão jejuar quando for a ordem para matar você. Eu quero declarar no nome de Jesus que os seus traumas serão curados pelo poder do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite que tudo que você viveu, tudo que você sofreu, Jesus vai derramar uma unção sobre a tua vida. Eu creio no poder dos psicólogos, eu creio nos dons do psiquiatra, mas eu creio ainda mais no poder do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Talvez você não tem trauma, não tem nada, só está desanimado. E o desânimo é terrível. Dá fraqueza. Você se sente fraco. Vem a dúvida. Quando você está desanimado, o diabo usa uma estratégia muito simples. É fazer uma pergunta no seu ouvido. Não sei se vocês assistiam o Pernalonga, quando ele estava meio confuso lá, aparecia um anjo e um diabo. E parece que o anjo nosso não aparece, parece dois diabos. E o diabo pergunta assim, vixe, será que está valendo a pena mesmo? Quando ele lançou a dúvida no seu coração, acabou, irmão.
Irmão, e eu estou pregando um negócio que Deus está falando comigo, viu? Irmão, o diabo tem me perturbado. Um dia eu vou revelar aqui as minhas pesquisas no Google. Irmão, não aguentei, irmão. Tive que ligar para a imigração e eles ligo, e eles não atendem. E eu fico falando, talk to an agent, please. Aí eles falam, if you say it again, I will end the call. E eu falo de novo, quero falar com a gente. Até que um dia um abençoado lá me atendeu. Eu falei, não é possível, vocês estão de brincadeira com o servo de Deus. Ó, não que eu queira saber nada, mas alguma coisa deu errado, não é possível. Chegou de todo mundo, menos o meu. Aí ele falou, maybe God wants to teach you something for you. Talvez Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Que a única coisa que tem, senhor Souza, é que o senhor tem que esperar. Não tem nada de errado. Irmão, já liguei para amigo policial meu para ele pesquisar meu nome, se eu tenho corte em algum lugar dos Estados Unidos. Eu já revirei todo o processo. O Eric não me atende mais. Ele falou, pastor, só me liga quando esse negócio chegar. Porque o diabo lança dúvida, irmão, no seu coração. Talvez para você é uma coisa pequena. Lembra lá dos conselhos que eu falei no começo da pregação? O seu problema para mim às vezes é pequeno e às vezes é muito grande. E eu trato como pequeno. Às vezes eu trato como pequeno e é muito grande. Mas é bom viver esses momentos. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Elias também teve a mesma coisa. A palavra de Deus diz que Elias estava deitado debaixo de uma árvore e ele desejou a morte. Ele falou, não dá para mim não, Jesus. Essa mulher aí é terrível, ela mata todo mundo e também não tem um profeta só aqui. Só sobrou eu. Elias era enjoado. Ele falou, esses homens aí que o senhor mandou, tudo frouxo. Tudo com medo dessa mulher, ninguém mais profetiza aqui. Só sobrou eu de profeta. Deus falou, não, senhor Elias. Eu tenho mais 7.000 homens. Se você quiser morrer, meu filho, não tem problema. Mas se você quiser crer na minha palavra, Elias, levanta e come, porque ainda grande é a sua caminhada. Eu quero ser como o anjo do Senhor para a tua vida hoje e dizer para você, não para não, não desiste não. Levanta e come, porque grande ainda é a tua caminhada. Se coloque de pé, nós já vamos terminar. Existe uma racionalidade em desistir. Da perspectiva humana e do ponto de vista racional, às vezes a melhor escolha realmente é desistir. Não importa o que. Racionalmente, às vezes é melhor desistir. Mas existem muitas razões para não desistir, e o exemplo é o nosso próprio Jesus. Jesus, no ministério dele, enfrentou rejeição, traição, sofrimento e o pior de todas as coisas, ele enfrentou a cruz. Foi pensando nisso que o autor aos Hebreus disse, olha, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Irmãos, eu amo servir ao Senhor. Porque quando eu estou triste, Ele sabe o que é tristeza. Quando Jesus chegou no enterro de Lázaro, a palavra de Deus diz, no menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Jesus sabe o que é tristeza. Jesus é Deus. E Ele sentiu fome. Talvez não igual a minha fome, mas Ele sentiu fome. Jesus se sentiu fraco. E pasmem, Jesus também quis desistir. A palavra de Deus diz que no Getsemane, ele começa a orar. A tensão do pré-morte é tão extrema, que ele começa a suar sangue, e aí ele desiste.
E ele desiste de um contrato que ele mesmo assinou. Essa conversa não tem na Bíblia, mas para mim é muito claro. Deus chama ele e fala: olha, filho, há algum tempo aí da eternidade eu decidi que para haver perdão tem que ter derramamento de sangue. E eu preparei animal, preparei tudo para eles, preparei o jeito, preparei sacerdote, preparei sumo sacerdote, tudo certinho, mas esse povo não tem jeito. Nós temos duas opções aqui. Eu acabo com essa raça e eles nunca mais vão existir e nós vamos ser felizes aqui na eternidade. Ou então, meu filho, você pode ir lá e morrer por eles, que aí o nosso plano continua. Jesus falou: conta comigo, Deus, eu vou. Pode contar comigo que eu vou. Aí na minha loucura, né, Deus falou assim: mas vai ter um cara lá chamado Rufo, ele não vale esse sacrifício todo seu, não. Nossa, ele é teimosinho demais, viu? Eu prometo as coisas, falo para ele, mando uma carta para ele falando que está aprovado, e ainda ele fica me perguntando se está certo ainda. Mas você quer morrer por ele mesmo? Jesus falou: não, eu vou. Eu vou lá. Só que quando ele chegou no Getsemane, ele começou a orar e falou: oh Deus, se possível, Senhor, dá para voltar atrás? Eu quero desistir. Não vai valer a pena não. Eu vim aqui, preguei para esse povo, curei leproso, curei coxo, ressuscitei morto. E não adianta, eles estão me levando para a cruz mesmo. Aí Jesus falou uma lição para nós. Falou: Senhor, eu quero desistir, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos hoje. E que ainda que doa muito na sua alma, eu sinto Jesus aqui. Ainda que doa muito no seu coração, diga: Senhor, talvez racionalmente o ideal seria parar e desistir. Mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade.